Salve, salve, galera! Salve, salve, galera! Mais uma vez aqui o professor Eliseu. Então, nós vamos dar continuidade aqui às nossas aulas sobre ditadura militar. Então, vejam aqui, galerinha, ó. Costa e Silva, não esqueçam. Costa, viu? E Silva vai ser, vai assumir aqui em 67, viu? Costa e Silva, viu? Então, ele é o presidente militar. E quando eu falar desse outro termo bem aqui, vai ser, ó, o Emílio Garrastazu. Emílio Garrastazu Médici, viu? Vai ser aqui os dois militares linha dura, viu? Ainda vai intensificar ainda mais a repressão do povo brasileiro. Então, se você perceber aqui, o ato institucional número 5, ele vai caçar, né? Ele vai caçar o mandato de político, mas para vocês terem uma ideia, tem algo relacionado. Mas eu vou botar bem aqui assim, ó. Caçar mandato dos políticos, viu? Caçar mandatos de quem fosse contra, né? Que ele fosse contra qualquer militar, viu? Mandatos. E também vai fechar o Congresso, né? Para vocês terem uma ideia, fechar o Congresso, o ato institucional número 5, viu? Fechar o Congresso, vai fechar, os políticos vão ser caçados, viu? Os deputados que fosse contra o regime militar. Mas aqui, o que vai acontecer? Vocês têm que ver que esse ato institucional número 5, ele vai acontecer por causa de algumas coisas. Vejamos aqui, ó. Nós vamos ter a passeata, viu? Isso aqui no governo Costa, viu? É o que vai desencadear o ato institucional número 5. Ó, galerinha, ó. A passeata dos 100 mil, viu? Essa passeata vai ser dos 100 mil, dos estudantes, viu? A passeata dos 100 mil, viu? São os estudantes, galerinha, ó. Passeata dos 100 mil. Outro também que vai acontecer, galerinha, tem mais dois, ó. Vejam aqui, dentro da passeata dos 100 mil, nós vamos ter greves, as greves operárias, galerinha, ó. Então, assim, as greves vão acontecer por causa dos salários que vão ser, né, cortados, não vão ter aumento e tudo mais. Ó, dentro dessas greves, nós vamos ter essas greves operárias que vai acontecer no Brasil, viu? Operárias. E vejam aqui, eu vou citar aqui as duas greves operárias que aconteceu, ó. Vejam aqui, nós vamos ter duas greves que vai acontecer no Brasil. Por exemplo, nós vamos ter a greve que vai acontecer, galerinha, ó, em Contagem. Essa greve aqui de Contagem vai ser em Minas Gerais, viu? Então, essa greve aqui vai ser mineira, né? Podemos dizer assim. E essa outra greve aqui, galerinha, ó, vai ser em Osasco. Onde é que fica, galerinha, Osasco? Fica na grande capital aqui capital São Paulo, viu? Então, para vocês terem uma ideia, aqui são as duas greves que vão acontecer, viu? As duas greves que vão acontecer. E um detalhe, vai acontecer a passeata dos 100 mil, vai ter a greve dos operários em Contagem, Minas Gerais e Osasco, São Paulo. E um detalhe, Costa e Silva, ele vai pedir para que o Congresso tire os direitos do deputado para que houvesse a cassação dele. Por exemplo, não esqueçam aqui, ó, esse deputado aqui,
vai ser o deputado Márcio, viu? O deputado Márcio Moreira, viu? Ó, o deputado Márcio Moreira Alves, ele era um candidato, né? No caso, ele era um deputado do MDB. Galerinha, como eu falei lá, o MDB era aquele partido consentido, mas não significava que não poderia ter um deputado que fosse contra o regime. A maioria era consentido, todo mundo ficava caladinho, né? E tem vários políticos aí do estado do Maranhão que também eram aqui, ó, da ala do MDB. Vocês podem pesquisar que tem alguns aí bem conhecidos também de vocês. Então, vejam aí. E um detalhe, mas assim, professor, por que que esse deputado, que ele vai agora criticar a ala dos militares, né? Principalmente aí os de linha dura, né? Que Costa e Silva, ele era dos linha dura. Então, veja bem aqui, ó, o deputado Márcio, ele vai pedir para que a população boicotasse, viu? Pedir para boicotar o desfile de 7 de setembro, viu? Pedir para boicotar, viu? Para boicotar o desfile de 7, viu? Ó, boicotar o desfile de 7 de setembro, viu? Então, 7 de setembro aqui seria o desfile, né, do ano seguinte. Então, veja aí, viu? Então, era para que, né, boicotasse. E um detalhe também, teve 2 pedidos, né, que ele fez para que a população boicotasse o desfile, viu? De 7 de setembro. E que as mulheres, ó, aqui, que as mulheres, viu? Isso aqui também vai enfurecer ainda mais essa linha dura, ó. Que as mulheres não, pessoal, não fizessem o quê, ó? Para que as mulheres aqui na época não namorasse, viu, ó? Não namorasse os militares que tivessem envolvido com atos de atrocidade, viu? Para que não namorasse militares que tivessem envolvido com ato de tortura. Então, é isso que ele vai pedir. E o Costa e Silva não vai ficar satisfeito e vai pedir que casse o mandato dele. A Câmara, no caso aí o Senado, não vai aceitar esse pedido de liberar, tirar os direitos dele, né, do deputado Márcio, para que o regime pudesse endurecer. Como, né, em consequência, tudo isso, ó, o ato institucional número 5 vai ser por causa da passeata dos 100 mil, viu? Para ter uma ideia. Vai também ter as greves operárias, que vai acontecer em Osasco e em Contagem, Minas Gerais. E também o deputado vai ser ferrenho, vai criticar os militares e para que boicotasse, para que as mulheres não namorassem os políticos, no caso aqui os militares, né, que tivessem envolvido com o caso de tortura. Então vejam aqui que ele vai pedir para que as mulheres não namorassem os militares que tivessem envolvido com o caso de tortura, gente. Então é isso que Costa e Silva vai ficar indignado e vai agora elaborar o ato institucional número 5, né, que vai cassar o mandato dos políticos, vai fechar o Congresso, galerinha. Então, para vocês terem uma ideia aqui. Então, assim, se naquele período você fosse um cidadão qualquer, viu? Não esqueçam, galerinha, ó, naquele período aqui, não importasse, gente, se fosse um cidadão, você seria punido. Cidadão, viu? Não importa, se você fosse um cidadão, você seria punido, viu? Só para você ter uma ideia. E um detalhe, dentro aqui do ato institucional número 5, né? Aqui o espaço já não sei nem se vai dar mais, mas eu vou colocar bem aqui o ato institucional número 5,
ele vai acontecer de Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médici, viu? Então, em 69, aqui mais ou menos 1969, Garrastazu Médici ele vai assumir a presidência do Brasil. Nós sabemos que naquele período, em 69, a eleição era indireta. Era o Congresso que, podemos dizer assim, que votava no presidente. E um detalhe, ó, aqui, quando o Garrastazu Médici, e eu vou já botar bem aqui assim, ó, vocês já ouviram falar nesse termozinho bem aqui, ó, o habeas, viu? Esse habeas corpus é o direito que dá a qualquer cidadão se defender, né? Por exemplo, se alguém está sendo acusado, o cidadão tem um direito de se defender. Então, para vocês terem uma ideia do que o habeas corpus aqui, ele fazia, né? Para vocês terem uma ideia. Então, o ato institucional aqui, ó, tudo aqui faz parte do ato institucional número 5. E um detalhe, ó, o ato institucional número 5, galerinha, ele vai suspender por 10 anos os direitos políticos, viu? Por 10 anos os direitos políticos aqui, viu? Os direitos políticos para você ter uma ideia, né? Então, políticos, o ato institucional número 5, tudo isso é do ato institucional número 5 que vai acontecer. O ato vai estar vigorando aí de 67, né? Pelo menos ele começa em 68 aqui, ó. Vai ser em 1968 o ato institucional, mais ou menos 1968, e vai durar mais ou menos até 1974, é o período aí do governo, praticamente finalzinho do governo dele, início do outro que vai acabar. Então, para vocês terem uma ideia aí do que foi o ato institucional número 5, viu, galerinha? Então, veja, o ato institucional número 5 vai cassar o mandato, né, dos políticos, fechar o Congresso. Aqui, ó, o que vai acontecer? O ato vai ser uma culminância da passeata dos 100 mil. Essa passeata dos 100 mil, galerinha, ó, o estudante Edson, ele vai ser morto. E os estudantes vão estar reivindicando, ou pelo menos vão estar lutando, né, para que haja justiça com a morte do estudante, mas não vai acontecer. Então, greve, no caso, essa aqui, a passeata dos 100 mil, com a morte do Edson, as greves operaram Contagem, Minas Gerais e Osasco. Perceba aqui que tudo isso vai desencadear o ato institucional número 5, viu? Para vocês terem uma ideia. Então, aqui, ó, cidadão não tinha direito, galerinha, de reivindicar, cidadão não tinha direito de falar, nem nada. Então, aqui está uma ideiazinha do que significa o ato institucional número 5, o deputado Márcio Moreira Alves do MDB vai criticar, vai pedir com que haja, né, para que as pessoas não vá para o desfile de 7 de setembro, para que as mulheres não namorem militares que tivessem envolvido com um caso de tortura e tudo mais. E também dentro do ato institucional número 5 vai ser tirado o habeas corpus, que é o direito de qualquer cidadão, né, ter direito de um advogado, ter direito de se defender, ou pelo menos de provar se é inocente ou não, mesmo que seja o culpado. Hoje qualquer pessoa tem direito do habeas corpus. Não importa se ele matou ou se não matou, qualquer cidadão hoje tem direito do habeas corpus. Vai suspender aqui os direitos políticos por 10 anos, né? Para vocês terem uma ideia aí do que vai ser, galerinha, um ato institucional número 5, vai ser o pior de todos. Então aqui, ó, esse slogan aqui é do Garrastazu, viu, galerinha, ó, Garrastazu, é ele, esse slogan aqui é dele, Garrastazu, ame ou deixo, viu? Aqui é para você ter uma ideia que esse slogan era dele, né, do Garrastazu Médici. Então esse slogan aqui, o cidadão amava o Brasil, cheirava, né, ou ia embora. Mas um detalhe, como é que você vai amar um país, o seu país, sem você poder criticar, sem você poder reivindicar? Porque aqui, ó, nós não tínhamos mais a democracia, galerinha. Porque a democracia é algo que você
vai reivindicar, né? Você pelo menos vai lutar pelos seus direitos. Infelizmente isso não aconteceu, não tinha mais. Então, como era que você, aqui assim, ó, você ia reivindicar se você não tinha mais direito? Então, para vocês terem uma ideia aí, galerinha, do que foi a ditadura militar no Brasil. E um detalhe, com certeza, vocês já sabem, né? Muitas pessoas foram para o exílio, né? Pessoas que foram mandadas, né, para outros países porque estavam reivindicando. Vocês podem estar procurando lá Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda. E eu vou pedir que vocês verifiquem, ó, esse cidadão aqui, o Geraldo Vandré. O Geraldo Vandré, ele vai ser, né, vai ser um dos críticos. Todos esses cidadãos aqui, Vandré, eles vão estar no exílio. E a música que eu peço que vocês dêem uma olhada, né, uma música lá que ele vai fazer, para não dizer que eu não falei das flores. Vocês podem estar pesquisando essa música, né, de Geraldo Vandré, para vocês terem uma ideia, galerinha, do que foi a música. Então, essa música aí vai ser uma crítica, né, no período da ditadura militar no Brasil, viu, galerinha? Para não dizer que falei das flores. Então, aqui a música de Geraldo Vandré, vocês vão encontrar ela na internet aí. E ouçam ela, né? O que essa música diz, né? Para não dizer que não falei das flores, viu? Que não falei das flores. Então aí é a música de Geraldo Vandré. Vocês podem estar procurando aí essa música, tá ouvindo, ver o que ela fala, para estar refletindo um pouco do que foi aí a ditadura militar. Então, galerinha, aí tem alguma ideia. E um detalhe, esse ato institucional número 5, ele também, ele cassou o mandato de cidadãos, não importava. Tanto vai caçar o mandato de cidadão quanto dos políticos. Não importava se era estadual, se era municipal, ou se era federal, no caso da federação de um estado, né? Então, para vocês terem uma ideia, então, tanto estado, a federação do Brasil, um estado, um município, era, né, cassado. Então, tanto municipal, estadual ou federal, e era cassado. Então, para vocês terem uma ideia aí do que foi o ato institucional número 5, né? Como ele foi complicado e as pessoas só sofreram nesse período aqui. Então, esse aqui é o slogan do Emílio Garrastazu Médici e o ato institucional número 5, ele vai perdurar até 1974, mais ou menos aí. Então, percebam aí que o ato institucional número 5 vai ser no governo de Costa e Silva e vai perdurar aí no governo de Emílio Garrastazu Médici. Então, um detalhe, ó. Bem aqui, Garrastazu Médici é conhecido, galerinha, ó, não sei se vocês já ouviram falar, anos. Que anos é esse, professor? É conhecido como os anos de chumbo, viu? É os anos de chumbo, que foi o período que intensificou ainda mais a repressão contra a população. Então, já falei lá na aula passada, vocês vão estar acompanhando, tudo sobre a questão do pau de arara, né? Choques elétricos, palmatória, afogamento, tudo isso fez parte aí da era militar. Então, aí está mais ou menos uma ideia, né, do que vai ser a ditadura militar no Brasil. Então, galerinha, fique com Deus e deixe o like. E não esqueça, se você ainda não ativa o sino, que ative o sino para vocês receberem as notificações. No caso, as aulas, quando for postado, você está recebendo. Então, valeu e fui.